Olá, irmão, a paz do Senhor Jesus. Estamos voltando aqui com o nosso estudo em Apocalipse e para falar da igreja de Esmirna. Esmirna é a segunda igreja do Apocalipse. Cada carta se inicia com a revelação de um dos nomes de Jesus. Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse 2, versículo 8. Em outras palavras, eu sou a ressurreição e a vida. Porque o Senhor se revela dessa maneira tão linda para a igreja de Esmirna? Porque essa era uma igreja de mártires. A igreja de Esmirna é um quadro profético da igreja do segundo e terceiro séculos. Esse foi o período de maior perseguição da história da igreja. Os romanos tinham uma diversão abominável. Gostavam de ver leões comerem cristãos vivos. No Coliseu, colocavam de um lado os leões que ficavam sem comer nada por até 2 meses, sem comer nada por até 2 meses. E do outro os cristãos. O cristão, ou melhor, o resultado era um rio de sangue. Houve ocasião em que morreram tantos cristãos que o sangue na arena dava até nos tornozelos. Diz a história que em certas ocasiões havia tantas pessoas na arena que os leões recuavam com medo. Os próprios cristãos eram obrigados a atiçar os animais para que fossem atacados por eles. A maioria dos cristãos da igreja de Esmirna morreu na arena, lutando contra leões famintos. A história diz que eles entravam na arena cantando hinos ao Senhor. Em Roma ainda existe o Coliseu, esse terrível anfiteatro, com capacidade para 20.000 pessoas. Testemunhou o martírio do maior número de crentes em toda a história. É um lugar amaldiçoado, habitação de demônios, com certeza. Essa foi a era da igreja de Esmirna, uma época em que se tornar um cristão era simplesmente comprar um bilhete para a eternidade. Era uma época em que se decidir por Jesus era constituir-se um traidor do Estado. Os cristãos teimavam em dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Isso era um crime, uma vez que apenas o imperador poderia ser chamado de Senhor. A revelação do Senhor, Apocalipse 2, versículo 8. A palavra Esmirna vem da mirra e significa sofrimento. Esta igreja representa a igreja sob perseguição. É para ela que o Senhor diz: eu sou o primeiro e o último. Eu estou vendo o começo e também estou garantindo o final da história. Aleluia. Eu estive morto, mas revivi. Vocês estão morrendo, mas vão reviver também. O nome do Senhor supre a nossa fé. O seu nome é tudo o que necessitamos. Mensagem à igreja, 2:9, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10.
não há reprovação para essa igreja. Todavia, não há elogios também. Aqui o Senhor confronta e consola. É uma igreja sofredora. Não possui muitas obras, porque não tem condições de trabalhar. A perseguição é grande. O Senhor diz: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Apocalipse 2, versículo 9. Revelando-se como aquele que esteve morto e reviveu. O Senhor está falando da sua ressurreição. A tribulação é o meio que Deus usa para que possamos experimentar o poder da ressurreição. Apocalipse 3:10. É em meio ao sofrimento que podemos vencer a morte. Além da tribulação, a igreja era pobre. Alguém pode perguntar: é preciso ser pobre para tornar-se um vencedor? Certamente não precisamos ser pobre para sermos vencedores. Mas Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19, 24. Ele falou isso com respeito ao reino e não com respeito à salvação. Todos concordamos que um rico pode ser salvo, mas a chance de um rico vir a ser um vencedor é a mesma de um camelo vir a passar pelo fundo de uma agulha. O Senhor diz que eles eram naturalmente pobres, mas espiritualmente ricos. Evidentemente, pobreza material não resulta automaticamente em riqueza para com Deus. Infelizmente, existem pessoas que são pobres de dinheiro, pobres de mente e também pobres de experiência com Deus. Pobreza por si só não é sinônimo de humildade. É possível ser pobre e ao mesmo tempo arrogante e pretensioso. Ainda que isso seja mais raro. Mas sobre os ricos não há o que discutir. Sua atitude é sempre pretensiosa e autossuficiente. Por pensarem que não precisam de Deus, sua postura é de arrogância. Apesar disso, não devemos olhar para o exterior, pois o valor do homem não está nos bens que ele possui. Lucas 12, verso 15. O que importa é o quanto acumulou diante de Deus. O vencedor é aquele que é rico para com Deus. Ele pode ser pobre financeiramente, mas o que importa é o fato de ter acumulado tesouro no céu. Essa igreja estava acumulando tesouro no céu. Por isso o Senhor disse que ela era pobre aqui, mas será rica lá. Aleluia! O verso 9 diz: conheço as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, versículo 9. É possível existir um judeu falso? Como identificar um verdadeiro judeu? Romanos 2 afirma que o verdadeiro judeu não é aquele que nasce de pai e mãe judeus, nem é aquele que foi circuncidado. O verdadeiro judeu é aquele que é interiormente. Paulo diz que judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra.
e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Romanos 2:29. Os judeus que perseguiam a igreja de Esmirna eram judeus na carne, mas era falso judeu diante de Deus. Porque o verdadeiro judeu é aquele que tem o coração circuncidado para amar a Deus. O judeu é aquele que tem, ou melhor, o Senhor o chama de sinagoga de Satanás, ou seja, habitação de demônios. Ser um vencedor nessa igreja é rejeitar tudo aquilo que vem do judaísmo. Não devemos tentar transformar-nos a nós mesmos em judeu, nem ousar transformar a igreja em algo judaico, porque isso não procede do Senhor. Como podemos identificar conceitos e práticas judaicas na igreja? O judaísmo possui 4 características básicas. A primeira delas é o templo. O templo era o centro da religião judaica. No Velho Testamento, Deus não habita em qualquer lugar. Ele habita em um país chamado Israel. Mas mesmo em Israel, ele não habita em qualquer lugar, mas em uma cidade chamada Jerusalém. E mesmo em Jerusalém, não era em todas as casas que ele estava, mas somente num prédio chamado Templo, é mesmo do templo, só numa parte chamada Santo dos Santos. Se os judeus queriam adorar a Deus, teria que ir para o templo, porque era lá que Deus habitava. Nós somos o templo de Deus hoje. Estritamente falando, o cristianismo é uma religião que não possui edifícios nem templos. O judaísmo tinha um templo. Nós não os temos mais. Se voltarmos a estabelecer prédio como um templo, encerraremos com um retrocesso do judaísmo. Ser um vencedor hoje é entender que somos o templo de Deus e que Deus não habita em prédios. Nós somos sua morada. Deus não mora no prédio da igreja. Quando você vai embora depois do culto, ele o acompanha. Ele habita com você porque sagrado é você. E se você está cheio de Deus, aonde você for, torna-se sagrado também. Somos o seu templo e o carregamos dentro de nós. Onde nós pisamos, Deus fica suas pegadas. Aonde nós chegamos, Deus chega junto. Aleluia. Alguns pastores religiosamente terminam o culto orando. Agora despede-nos em paz. Pode-se ouvir o Senhor dizendo: eu não despeço, não. Vou embora junto com vocês. Outros começam o culto orando. Aleluia. Orando só, aleluia. Outros pedem que as pessoas venham ao altar, se referindo ao tabrado do púlpito. Acredita que Deus habita num prédio.
Acreditar que Deus habita no prédio é heresia. Essa visão temprista é um sério entrave no mover de Deus. Mais uma vez, a visão celular é o caminho, ou seja, de igrejas células, é o caminho do vencedor. Cada instituição é a cara do prédio onde se reúne. Mas uma igreja em células não existe em função do prédio, né, onde se reúne. O prédio para nós é apenas um lugar de treinamento e celebração. A vida normal da igreja acontece em outros lugares, em nosso dia a dia. Apesar de no Velho Testamento Deus habitar num templo, isso já não acontece no Novo Testamento. Hoje nós somos o seu templo. É em nós que ele habita. Assim, biblicamente falando, a igreja do Novo Testamento possui um lugar de reunião, mas não possui templos. Os templos representam uma grande contradição do cristianismo. Na verdade, eles não existiam até o segundo século. Se você procurasse pela igreja no primeiro século, seria conduzido a um grupo de pessoas se reunindo numa casa, porque era em lares que eles se reuniam. A segunda característica base do judaísmo é a lei. Não há judaísmo sem lei. A lei era o centro da vida do povo. Para o autor da carta de Hebreus, a lei dos judeus era escrita em tábuas de pedra, mas a lei da nova aliança, o Novo Testamento, é escrita nos corações, Hebreus 8:10. O Espírito nos ensina a respeito de todas as coisas. A lei do Espírito foi impressa dentro do nosso próprio espírito e não precisamos mais seguir a lei de Moisés. Seguindo a lei do Espírito, nós acabamos por cumprir a lei de Moisés, porque a lei do Novo Testamento é superior. Não se trata de uma questão de decorar normas e regras, mas de ter uma pessoa viva residindo dentro de nós. Ninguém pode seguir a lei e cumprir plenamente a vontade de Deus. Para isso precisamos ter a lei do Espírito de vida, uma pessoa dentro de nós falando conosco, orientando-nos e dirigindo-nos. Aleluia! Glória a Deus! Não temos que seguir nenhuma liturgia ou tradição judaica como luas novas, festa e coisas semelhantes. Nem devemos mais celebrar a festa dos tabernáculos ou a festa de Pentecoste. Hoje o nosso Pentecoste é o Espírito Santo de Deus. O nosso tabernáculo é o Senhor Jesus, que desceu do céu e veio habitar conosco em nós. Ele é o nosso tudo, o cumprimento de tudo, e tudo se resume nele, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos 10, versículo 4. Aleluia, não devemos jamais seguir leis exteriores. O Espírito da verdade nos conduz a toda a verdade. A terceira característica do judaísmo é a sua classe sacerdotal. Realmente, não cristianismo. Não existe, geralmente no cristianismo, não existe uma classe sacerdotal. Todos somos sacerdotes do Senhor, como disse Pedro. Vós, porém, sois eleito, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aleluia! Glória a Deus. Voltaremos em outro vídeo, irmãos, falando da igreja, ainda falando da igreja de Esmirna, em nome do Senhor Jesus.